Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, realmente desafia a nossa visão sobre a medicina moderna. A ideia aqui é explorar duas críticas muito poderosas que todo futuro profissional da saúde precisa conhecer, sabe? Principalmente para quem está começando essa jornada agora. Então, para a gente organizar o nosso papo, o caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender direitinho o que é medicalização. Depois, a gente entra nas ideias de dois pensadores que são, assim, fundamentais. Ivan Illich, que via a medicina como uma ameaça à nossa autonomia, e do outro lado, Michel Foucault, que analisou tudo como uma nova forma de poder sobre a vida. E aí, para fechar, a gente coloca essas duas críticas lado a lado e pensa: o que isso tudo quer dizer para a prática médica hoje em dia? Bom, vamos lá. Para começar, o que raio significa essa palavra medicalização? Pensa assim, é aquele processo de pegar problemas que antes eram só parte da vida, sabe? Coisas como a tristeza, o envelhecimento, até a timidez, e transformar tudo isso em condição médica, em algo que precisa de um diagnóstico e, claro, de um tratamento. É uma tendência que começou a ganhar muita força lá no século XVIII e de lá para cá só se intensificou. Ok, e um dos primeiros a acender o alerta vermelho sobre esse processo todo foi um pensador chamado Ivan Illich. Ele olhou para essa expansão da medicina e viu ali, escondido, um perigo muito real para a nossa autonomia. Parece um paradoxo gigante, não é mesmo? O Illich argumentava que o sistema médico, que foi criado para ser o guardião da nossa saúde, estava, na verdade, se transformando numa das maiores ameaças a ela. Bem forte isso. E para descrever esse dano que a própria medicina causa, o Illich usou uma palavra bem específica: iatrogênese. Vem do grego iatros de médico e gênesis de origem. Ou seja, é o dano que tem origem no próprio tratamento médico. Ele usou esse conceito para organizar os diferentes tipos de prejuízo que o sistema de saúde podia trazer. E o Illich foi além. Ele dividiu esse dano em 3 níveis, que vão se aprofundando. O primeiro é o nível clínico, que é o mais óbvio: o dano direto de um tratamento, um erro médico, um efeito colateral. Depois vem o nível social. É quando a sociedade inteira fica dependente dos médicos para resolver coisas que antes ela mesma dava conta. E por último, o mais profundo de todos, o nível cultural. Aqui, a gente perde a nossa capacidade de lidar com a dor, com o sofrimento, com a morte, com as coisas da vida. E essa citação, ela vai direto no coração da crítica do Illich. O que ele está dizendo é que a medicina moderna acaba esvaziando o sofrimento do seu significado pessoal. A dor, que é uma experiência humana tão profunda, vira só um problema técnico, uma coisa que precisa ser eliminada o mais rápido possível em vez de ser compreendida como parte da nossa existência. A analogia que ele usa é perfeita. Imagina que o sistema médico é um serviço de delivery de comida que todo mundo é obrigado a usar. Com o tempo, o que acontece? A gente esquece como cozinhar. É isso. A gente desaprende a cuidar da nossa própria saúde, se torna consumidor passivo de cuidado, sempre esperando que o sistema resolva tudo. E nesse processo a gente perde a autonomia para cuidar de nós mesmos e para lidar com a nossa própria dor. Agora vamos virar a chave completamente. Se para o Illich a medicalização era sobre perda, sobre o que nos tiraram, para outro pensador gigante, Michel Foucault, a história é bem diferente. O Foucault não estava nem um pouco preocupado com o que a medicina tira da gente. A pergunta dele era: o que ela cria? Para ele, a medicalização não era sobre perda de poder. Pelo contrário, era a criação de uma nova forma de poder, uma forma produtiva. Um poder que não diz não, que não reprime, mas que ativamente molda, organiza e gerencia a vida das pessoas. E ele deu um nome para isso: biopoder. É uma ideia bem poderosa. Pensa assim: o poder antigo, do rei, era o poder de deixar viver e fazer morrer. Ele podia tirar a sua vida. O biopoder é o oposto. É o poder de fazer viver e deixar morrer. É um poder focado em gerenciar a vida da população, otimizar a saúde, usar estatísticas, tudo para garantir que as pessoas sejam saudáveis e produtivas. E nesse jogo do biopoder, a medicina moderna se torna a principal ferramenta. Uma verdadeira estratégia biopolítica, como diz o Foucault. O corpo humano passa a ser visto como uma máquina, uma força produtiva que precisa ser mantida saudável e funcionando a todo vapor, atendendo aos interesses do Estado, da economia. Então, voltando para a nossa analogia da cozinha, se para Elite a gente esquece de cozinhar, para Foucault a coisa mais sutil.
Ninguém te proíbe de cozinhar. Pelo contrário, tem programas de culinária, guias alimentares, chefes famosos, mas tudo isso sutilmente molda o que você cozinha, como você cozinha. A autonomia não é perdida, ela é guiada, governada. A gente aprende a se policiar para ser um cidadão saudável. Certo, então a gente tem aqui duas críticas super potentes mirando no mesmo alvo, que é a medicina. Mas como é que elas se comparam na prática? Olha só que interessante esse contraste. Para o Illich, o poder da medicina é opressor, ele tira algo da gente e cria dependência. Para o Foucault, esse poder é produtivo, ele constrói, ele molda o nosso comportamento. O problema central para o Illich, a perda da autonomia individual. Para o Foucault, é a gestão da população. Então, enquanto Illich fala de iatrogênese, o dano médico, Foucault fala de biopoder, o gerenciamento da vida. No final, Illich vê a pessoa se tornando um paciente passivo. Já Foucault vê a pessoa se tornando um sujeito que aprende a se autogovernar, a se policiar. Tá, legal, mas por que raios a gente está falando de teorias de décadas atrás? O que isso tem a ver com a vida de quem está estudando medicina hoje, com a correria do dia a dia? Bom, a questão toda não é jogar a medicina fora, de jeito nenhum. É sobre praticá-la com um olhar mais crítico, mais consciente. É entender que a medicina não é só uma ciência neutra, ela é uma força social, uma força política, e que a autoridade que vem com o jaleco branco traz junto uma responsabilidade social gigantesca. Ter essa consciência crítica é o que no fim do dia vai ajudar a construir uma prática que respeita de verdade a autonomia das pessoas. E aí que fica a grande provocação que tanto Illich quanto Foucault deixam para a gente pensar. Como é que um futuro profissional de saúde pode, de verdade, promover a autonomia de quem ele atende, sabendo que está navegando num sistema que, por natureza, define normas e exerce poder? É uma pergunta complexa, né? No fim das contas, o grande desafio não é ter medo desse poder da medicina, é saber como usá-lo de forma ética, com a plena consciência de que ele tem essa dupla capacidade, a de curar e também a de controlar. E ter clareza sobre essa dualidade talvez seja o primeiro e mais importante passo para se tornar um profissional que realmente vai fazer diferença.